encontro com a imprensa para falar sobre os dados referentes à última pesquisa sorológica, ao mesmo tempo a evolução dos números, né, referentes a essa pandemia na cidade de Teresina. É a nossa 12ª reunião virtual. É a 12ª reunião virtual. Nós vamos apresentar o resultado da 13ª pesquisa, mas na primeira pesquisa não houve publicidade, só na segunda edição da pesquisa. A pesquisa hoje é a 12ª, ou seja, nós estamos fazendo 3 meses, né? 3 meses de encontros virtuais, né, para que nós possamos apresentar esses dados e não apenas falar dos dados da pesquisa, como também falar dos indicadores que retratam a evolução desta doença na cidade de Teresina. Então, agradecer a toda a imprensa presente nesse encontro, agradecer o papel fundamental da imprensa no sentido de levar boas informações a toda a nossa população. Nós travamos e continuamos a travar uma batalha fantástica, fenomenal, para levar boas informações até a população, especialmente porque, ao longo do tempo, as mídias sociais passaram a ter um papel relevante e, infelizmente, as mídias sociais elas passaram também a colocar muita informação de péssima qualidade à disposição, e essas informações, infelizmente, também condicionam muitas decisões, muitos comportamentos. Então, o papel de vocês, da mídia, tem preparo, que checa, que faz a boa informação, a boa divulgação, é fundamental nesse embate. E muito do resultado que Teresina tem tido até agora se deve ao trabalho de vocês. Então, parabéns a vocês, esse agradecimento em nome da cidade de Teresina. Mas o jogo ainda, mas pediu um esforço adicional para vocês. Esse jogo não terminou, só terminou para o Fluminense. Ontem foi final lastimável, né, do Fluminense ontem no Carioca. Enfim, o jogo não terminou, nós estamos no segundo tempo, ainda temos todo o segundo tempo pela frente, e é necessário que a gente reconheça que a gente avançou, existem dados para mostrar isso, mas é necessário dizer que nós estamos ainda muito distante do final. Então, aqui nós, só relembrando aqui o histórico, a primeira pesquisa nossa foi em 16 e 19 de abril, lá atrás. Então, abril, saltamos para maio, junho, julho. Então, nós estamos no terceiro mês de pesquisa. Primeiro achado dessa pesquisa, basicamente são 900 entrevistas, 900 exames que são feitos nos fins de semana. E, basicamente, o objetivo dessa pesquisa é descrever, né, caracterizar a evolução da doença na nossa cidade. Acredito que nenhuma outra cidade tem feito um trabalho tão minucioso, né, no sentido de descrever essa doença. Eu acredito que esse tem sido um dos fatores, né, fatores importantes que tem no condicionamento, né, das decisões que nós tomamos na cidade de Teresina. Bem, o que tem de dados nessa 13ª pesquisa? Primeiro, a quantidade de casos positivos. O percentual atingiu a 25,11%, ou seja, aproximadamente 217 mil teresinenses residentes da cidade de Teresina, 217.673 já se encontram positivados em relação a essa doença. Ou seja, de cada 4 teresinenses, um já foi positivado. Então, nós somos quantos aqui reunidos? Aqui nessa reunião virtual? 25. Então, você divide por 4, aí dá 6 e um quebrado. Então, aqui com certeza tem 6 pessoas. Com certeza não, mas na média, 6 pessoas no grupo de 25. Um pouco, 6 pessoas são positivadas. Então, eu já fui positivado, então tem mais 5 além de mim. Então, é a média da cidade, entendeu? Bem, se a gente olha para os casos oficiais, casos confirmados, são 10.185. A gente sempre olha com uma semana de ato, de delay. O que nos dá uma taxa de subnotificação de 21 vezes, né? Ou seja, para cada um caso positivado, testado, confirmado, nós temos 20 outros casos que não são
nem testados, nem confirmados. Isso mostra, mesmo que com o crescimento, e olha que no começo esse percentual de subnotificação ele era muito maior, né? Era 60 vezes, 70 vezes. Com o tempo, com a massificação dos testes, e acredito também que foi uma boa política, uma boa estratégia adotada, cresceu muito, né? Massificou-se muito a quantidade de testes, existe uma política específica de testagem. A gente nota que decresceu bastante a subnotificação. Mas mesmo assim, a subnotificação continua a ser algo relevante, né? O fato de você ter um positivado testado e tem 20 que não for, é bastante significativo. Pode passar. Aqui nós temos a evolução ao longo dos vários meses, das várias semanas. Então, a evolução teve vários, de início, ela sai lá de 4 mil pessoas, 7 mil pessoas, 12 mil pessoas, e as taxas de crescimento elas são extremamente elevadas. As taxas de crescimento semanais, 59%, 62%, 38%. No final de junho, ela começa a ter taxas cada vez menores, 17%, 7%, e foi negativa pela primeira vez no início de julho. Agora, nessa segunda semana de julho, ela retornou e teve um crescimento significativo, 39%. Esse é um número que causou, de início, causou uma preocupação muito grande. Por quê? De início, nós poderíamos interpretar, uma hipótese era que aconteceu algo nessa semana que deu esse impacto aí, quer dizer, quebrou essa tendência. Então, o que aconteceu essa semana? Poderia ligar, fazer uma associação, né, à reabertura das atividades econômicas. Mas outra possibilidade também, isso aí a gente tem que estar aberto a essa outra possibilidade, é que, eventualmente, como nós estamos trabalhando com fenômeno estatístico, nas últimas 2 semanas, a taxa de crescimento pode não ter sido tão baixa e, na realidade, o que nós estamos fazendo é uma correção de rota, ou seja, que nas últimas 2 semanas você teve uma taxa de crescimento que foi acima, quando cresceu 7%, eventualmente poderia ter crescido 15%, e quando decresceu 5%, menos 6%, decresceu 6%, você pode ter crescido 5%, ou ter crescido 8%. Então, eventualmente, essa é uma outra hipótese de que essa é uma correção de rota. De qualquer sorte, né, já fica essa dúvida, né, e ela tem que ser espancada na outra semana, né, ou seja, para saber que tendência é essa. Se, eventualmente, esse aumento, né, foi fruto do que aconteceu na semana passada, ou se é apenas uma correção de rota. Então, acende em relação à retomada da abertura econômica um sinal de alerta, né? Mas da mesma forma que acende esse sinal de alerta, esse amarelo, né? Mais na frente nós vamos ter um outro fator que de alguma forma abranda, né, essa primeira informação. Pode passar. Aqui nós temos a evolução de número de indivíduos infectados, ou seja, aquelas pessoas que tiveram IgG positivo, é o cinza, e os outros, os amarelos, são ao mesmo tempo IgG positivo e IgM positivo, ou seja, basicamente aqueles que estão na transição. Quando a pessoa está infectada, o primeiro anticorpo que ela desenvolve é o IgM, né? Que é o IgM, que é o temporário, por isso que ele é um indicador da doença ativa. Na sequência, é desenvolvido o IgG, que fica de forma mais permanente, ou de forma mais prolongada. Então, a imunidade é confirmada pela a imunidade teórica, né? Existe algum questionamento em relação a isso, sobre sua temporalidade e assim por diante. Ela é confirmada pelo IgG. Então, quem tem o IgG puro é basicamente o cinza. Aí você vê na última semana, fim de semana de 11 de julho, basicamente 83 mil pessoas já com IgG puro. Você compara, por exemplo, lá no início de maio, só 1.900 pessoas. Então, cada mês, a cada semana, subiu assustadoramente a quantidade de pessoas que foi contaminada pelo vírus e que já desenvolveu anticorpos, está com os anticorpos já
desenvolvido. Mas você nota também que nesse último fim de semana, de 11 a 13 de julho, a quantidade de pessoas que estão já com IgG, juntamente com IgM, né, ela também é de 102 mil. Então, as pessoas que têm anticorpos, elas passam, né, de 200 mil, o que faz com que esse é um processo interessante, porque a quantidade de pessoas já imunes, elas passam a ser uma barreira, né, para a progressão da doença, né? Pro outro slide. Ó. Aqui nós vamos... Isso. Não, pode voltar. Aqui, basicamente, é a comparação entre a quantidade de pessoas que estão positivadas no último fim de semana, 11 a 13 de julho. Total de pessoas positivadas é 217 mil. Mas quantas estão com os anticorpos que demonstram a doença ativa? Apenas 30.788. Ou seja, a grande maioria, a imensa maioria, a rigor, já está com o IgG sendo ou desenvolvido plenamente ou sendo desenvolvido. Pode passar para outro. E aqui a gente vê a evolução, né, dos infectados de IgM, que são aquelas que estão com a doença ativa. Então a gente pode perceber que a evolução histórica é interessante, que ela vai crescendo e ela chega ao máximo, né, ao máximo de 41.340 pessoas, aí ainda é no início de junho. E esse início de junho, depois nós vamos voltar a ele é muito interessante. E quem transformou esse período num período bastante atenção foi o nosso professor Jefferson Leite, da Universidade Federal, no seu modelo matemático. Daqui a pouco a gente pode até voltar a falar disso. Mas, ao longo do tempo, o que acontece com a quantidade de IgM? Ele é constante e depois vem caindo, né? Ou seja, o que demonstra uma tendência que é, na realidade, oposta, né, ao que nós estamos vendo lá em cima. Certo? Ou seja, de um lado, a quantidade de pessoas que estão positivadas está crescendo, mas está crescendo mais a quantidade de pessoas positivadas que está com anticorpos, né? E está ficando cada vez menor o percentual de pessoas que está com IgM positivo. E cada vez menor, não apenas em termos relativos, como também em termos absolutos. O que é uma boa notícia, o que nos faz amenizar, né, aquela má notícia anterior, que é o crescimento que aconteceu em relação ao total de positivados. Ou seja, cresceu a quantidade de positivos, mas dentro dos positivos, o crescimento tem sido significativo daqueles que já estão imunes. Pode passar. Aqui é o R0, né? O R0 a gente tem monitorado ele desde o começo, e mais uma vez eles ficam um pouco acima de 1, quer dizer, na etapa 11 ela ficou um pouco acima de 1, na etapa 12 ficou abaixo de 1, 0,72, e agora voltou a subir um pouco acima de 1. Então, a gente pode aqui também tem duas hipóteses, né, que a gente pode trabalhar, e é por isso que a gente vai ter que esperar a próxima semana para confirmar. Pode entender que o R0 está girando aí em torno de 1, um pouco acima, um pouco abaixo, e que os dados estatísticos estão flutuando em torno desse número que é o número real. Então, às vezes dá um pouco acima, um pouco abaixo, quer dizer, semana sim, semana não, fica abaixo de 1, semana sim, semana não, fica acima de 1. Ou uma outra interpretação disso é que a semana passada teve mais contágio e, eventualmente, esse crescimento do R0 foi decorrência disso. Como é que nós vamos saber disso? Vamos saber disso no próximo fim de semana. Se no próximo fim de semana esse R0 continuar a ser acima de 1, provavelmente nós tivemos a confirmação de que a semana passada ela provocou um aumento do contágio. E aí, obviamente, nós vamos ter que tomar as medidas correspondentes, né? Depois a gente pode até falar em relação à questão da reabertura da economia. Mas, enfim, a gente não pode afirmar isso diretamente por conta dos dados do IgM positivo, né? Porque eles continuam no patamar ainda compatível, né, com as semanas anteriores. Vamos passar. Aqui a gente vê rapidamente, né, as regiões. Houve uma melhoria na região norte, na região leste. A região leste melhorou bastante. Agora uma piora muito grande, né, na região sul e uma piora sensível na região sudeste. Pode passar.
Aliás, são as duas regiões que têm tido problemas, né, em termos de isolamento. Quando a gente vê os dados desagregados de isolamento, a gente percebe que nas últimas 2 semanas houve muito problema na região sudeste e um pouco na região sul. Pode passar. Em relação a infectados, pela primeira vez, não sei se é pela primeira vez, mas tradicionalmente as mulheres eram mais infectadas do que os homens. Acho que é a primeira vez que as mulheres estão menos do que os homens, e que os homens estão mais infectados que a mulher. O percentual não é muito grande, mas talvez isso já seja uma decorrência, né, da abertura econômica, né, onde eventualmente os homens têm maior participação no mercado de trabalho desses setores, né, porque basicamente voltamos para o setor da construção civil, da indústria, né, então, e loja de material de construção trabalhando com com, com delivery, né, e tal, com drive-thru. Então, é uma evidência, né, isso poderia ser utilizado como evidência de que essa reativação econômica ela provocou algum tipo de aceleração da situação do vírus. Mas, enfim, mas essa é uma coisa que tem que ser checada. Tem que dar uma olhada na próxima pesquisa, né? Quem trabalha com pesquisa sabe que quando a gente pega um resultado de pesquisa que é diferente, a gente usa para meditar, mas para tomar decisão é necessário que a gente tenha na sequência outra pesquisa confirmando esse dado, para que a gente possa tomar medidas que sejam, que tenham maior repercussão e, portanto, tem que ser bem alicerçada. A pesquisa em si, ela não pode ser base, né, para uma decisão mais dura ou mais leve, entendeu? Tem que ser melhor embasada. Aliás, foi isso que justificou, porque lá no início nós não fizemos a divulgação da primeira pesquisa, né? Esperamos a segunda para mostrar mais ou menos algum tipo de tendência. Então, para nós avaliarmos se essa retomada econômica de fato trouxe uma deterioração no quadro da doença, nós vamos ter que esperar esse fim de semana e, havendo isso, obviamente, nós vamos tomar algumas medidas em relação ao processo de reabertura econômica. Bem, em relação à idade, então, a meninada continua dentro de casa, tanto é que a minha, entre 0 e 14 anos, apesar de nós termos 23% da população, apenas 9% está positivado, na sua forma ativa, né? E todas as faixas etárias estão, quer dizer, a participação entre os positivados é maior do que a sua participação na população. E reaparecendo aquela tendência, né, não mais dos adultos jovens, né, mas sim dos mais maduros, né, estão sendo mais contaminados. Então está sendo sempre esse duelo aí. Às vezes são os jovens adultos que são os mais contaminados, aconteceu muito no começo, mas mais recentemente, né, o pessoal aí de 35, 44, 45, 50, 59, 55, 69, o pessoal que está relaxando um pouco no isolamento, né, e está se expondo mais e eventualmente tem ficado mais positivado. Pode passar. Em relação à questão de ocupação, o pessoal de carteira assinada, funcionário público, menos positivado, também menos positivados aposentados, né, os estudantes, assim como também aqueles que fazem trabalho doméstico, e os que estão mais positivados são os profissionais liberais, empresários autônomos, os desempregados e aqueles que fazem trabalho temporário, que basicamente é um cenário compatível, né, com a economia que está, ou que tem muita gente trabalhando na clandestinidade, ou com alguns setores que estão retomando gradativamente. Fator de risco positivado. O fator de risco positivo. Continuam aqueles 3 grandes fatores, né? Primeiro, pressão alta, depois obesidade, e depois vem diabetes. Pode passar. Sintomas. Basicamente, dor de cabeça, coriza e a ausência de cheiro, né? São as 3 grandes que aparecem. Aí, na sequência, vem febre, tosse, dor no corpo, dor na garganta, dor na junta e, eventualmente, falta de ar. Só no final do processo aparece em menor quantidade de vezes, né? Ele cria até uma evolução ao longo do tempo, né? Sempre lembrando que a gente está falando com uma estimativa. Então, o dado que nós temos não é de população, a estimativa é feita pela estatística. Então, se nós estimamos que no último fim de semana tem 217 mil pessoas positivadas, ou seja, com IgG, com IgM, ou com combinação de dois, isso é uma estimativa central, quer dizer, tem um limite superior de 241.675,
E tem também pode ter também um nível inferior, que a gente chama de cenário mais otimista, que é o azul claro, que é algo em torno de 192.689. Tá certo? 600 e? 669, correto. Bem, esses são os dados da pesquisa. Então, resumo da ópera. Nós tivemos aumento do crescimento de casos positivados. Duas hipóteses para esse aumento. Primeiro, a primeira semana de abertura, ela provocou essa maior circulação de vírus, maior contágio, né, hipótese. Para checarmos se é verdadeira ou não essa hipótese, então temos que esperar esse nosso próxima pesquisa. Segunda hipótese é que, eventualmente, a queda que foi testemunhada nas últimas 2 semanas, através dos parâmetros, das estimativas da pesquisa, elas estavam equivocadas e houve, na verdade, uma correção de rota. Muitas cidades estão chegando no seu pico, né, com percentuais que variam aí entre 20%, 18%, 22%. Nós estamos aí, basicamente, Teresina, pelos dados, a gente tem aquela estimativa, tem uma estimativa, infelizmente não está aqui disponível, mas pode botar à disposição da imprensa. Mas a gente fez uma estimativa baseada no modelo lá do pessoal da Federal do Paraná, lá do professor Giovanni Lopes, e que mostra que, basicamente, das 9 capitais, tem aí não? Mas falando rapidamente, das 9 capitais, nós já tivemos 4 capitais que já chegaram ao pico, e o pico foi, via de regra, por torno de 60 dias depois da primeira morte. Que capitais são essas? São aquelas que foram as primeiras agredidas, né? Você tem São Luís, Fortaleza, Recife e Maceió. 4 capitais do Nordeste também, que chegaram ao seu pico aí um pouco mais de 90 dias, quase um mês depois, um mês e meio depois dessa primeira leva. Que capitais são essas? Teresina, Natal, Aracaju e Salvador. E uma única capital do Nordeste que ainda não chegou ao pico, que é a cidade de João Pessoa. Então, basicamente, essa é o resumo da ópera. E a estimativa para o pico de óbitos em Teresina é da última semana de junho. A estimativa fica entre o dia 24, né, de junho e 26 de junho. Então, são 91 ou 93 dias após o primeiro óbito, que foi no dia 22 de março. Se a gente fizesse, por exemplo, adotar, por exemplo, o dia 25 de junho como a data do pico em Teresina, se nós lembrarmos que tem alguns parâmetros que precisam ser levados em consideração, por exemplo, entre o primeiro sintoma e a data de óbito, em média, se leva 17 dias. Então, e entre a chegada do vírus no organismo da pessoa e o primeiro sintoma, geralmente se leva 2 dias. Então, um determinado óbito, ele, em média, o vírus chegou no corpo dessa pessoa 19 dias antes. Então, se o pico foi no dia 25, você tira 19, fica 6. Então, o pico em termos de contágio foi basicamente 6 de junho. Tá? 6 de junho. O que chama atenção é que o modelo lá do professor Jefferson Leite, ele previa que o pico em Teresina seria dia 10 de junho. Então, a diferença de 4 dias mostra que o modelo funcionou muito bem. Ou seja, parabéns ao professor Jefferson Leite, pessoal da matemática da Federal, que construiu um modelo que, de fato, não apenas acertou, do ponto de vista da ciência, eles merecem o crédito, mas também que um modelo que foi útil, né, para as políticas adotadas pela cidade. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Jefferson Leite por todo o trabalho que ele e o pessoal da Universidade Federal do Piauí fez. Então, na época, eu me lembro que muitas pessoas questionaram, né, o modelo do professor Jefferson Leite, foi vítima de muitas críticas aí nesses grupos de WhatsApp. E hoje em dia não se estuda mais, as pessoas leem o WhatsApp, que é uma coisa que, a minha geração, é uma coisa impensável, entendeu? Você não pode substituir um livro aí de 500 páginas por meia dúzia de Twitter, meia dúzia, isso não faz o menor sentido, né? Estudar sempre exigiu ralação, entendeu? Sentar, concentrar, aprender
não é uma coisa que se faz brincando em grupo de WhatsApp. Então, o pessoal da matemática, o doutor Gerson Soleto, que é doutor em matemática pela Unicamp, merece parabéns, merece também agradecendo à cidade de Teresina pelo belo trabalho que ele fez. E os dados, né, os números comprovam isso. Quer dizer, imagina, ele fez esse modelo aí lá em abril, e na situação de grandes incertezas, até sobre os próprios dados, muitos poucos testes já feitos, e o modelo funcionou muito bem, e a margem de erro dele foi, sem errar 3, 4 dias aí num projeto desse. Olha aí, o Câncer está colocando aqui, olha aqui, a previsão que ele fez, o modelo dele, esse é o modelo lá de abril, a previsão que ele fez, ó, do pico ali, dia 10 de junho, 10 de junho. E o modelo lá do Giovanni mostra que o pico foi lá no dia 25 de olha aqui. Mostra, aí está mostrando o modelo do Giovanni, aqui é o 10 de junho, e lá o outro modelo que mostra o total o pico de óbitos, que foi em torno de 25 de junho, né? Ou seja, a última semana de junho, ela caracterizou o pico de óbitos. Só que, como a infecção ela acontece antes das mortes, né, dos óbitos, então o pico da infecção ela precedeu em 19 dias o pico, né, de óbitos. Ou seja, parabéns, doutor Jefferson, porque você tocou quase na boca. Mas vamos voltar lá para os outros dados, né? Tem muita coisa para mostrar. Bem, agora o que é que nós vamos... Outro dado importante aqui é esse que a gente tinha colocado já na forma mais gráfica, agora bota mais com dados diários, agora a gente coloca com dados semanais, que esse dado aqui é número de atendimentos por síndrome gripal por semana epidemiológica. Síndrome gripal é basicamente tudo aquilo que corresponde aos sintomas de uma gripe, como esse tosse minha. Se eu for médico, né, fazer uma consulta sobre essa minha coriza, que está com mais de 3 meses, 4 meses, eu vou ser classificado como uma consulta de síndrome gripal. E como os sintomas da Covid são parecidos com a de gripe, você vê a evolução, né? É importante monitorar a evolução, né, dessas consultas ao longo das várias semanas. E você nota que a coisa vai crescendo, né, crescendo assustadoramente. Os números vão crescendo semana após semana, e esses dados aqui são referentes tanto para a rede pública quanto a rede privada. E nota que o pico é justamente ali, o pico que se dá na última semana, olha lá, na última semana de junho. Foram ali, naquela semana tiveram 20.016 consultas em toda a cidade. Na semana seguinte, já uma queda de 7%, aí cai para ali, 18.588. E na semana seguinte, que é a semana passada, caiu para 16.399. Então, a última semana de junho, que é a semana epidemiológica número 26, ela basicamente quebra a tendência de subida, né, das consultas gripais. Ela quebra e já mostra uma queda, primeiro uma queda de 7% na primeira semana, e depois uma queda de 12%. Em relação esse é um dado que é importante salientar, que é um dado daquilo que efetivamente foi realizado. Portanto, não é estimativa. Na pesquisa, a gente faz uma estimativa, e toda estimativa tem uma margem de erro. Aqui não. Aqui nós temos um censo hospitalar que é feito diariamente, checado diariamente, e os dados mostram que a quantidade de pessoas que chegaram nos consultórios privados, nas UBS, nas UPAs, nos hospitais municipais, essa quantidade de pessoas ela decresceu nas últimas 2 semanas. Ou seja, se nós compararmos a quantidade de consultas que foram pessoas que foram na última semana com atendimento gripal, foi 16.300 e pouco. Dá quase 4.000 pessoas a menos do que foram 2 semanas atrás. Então, aquela semana ali do dia 26, a última lá do mês de junho, foi uma semana mais dura em termos de atendimento, né, para
para atender toda essa demanda, né, que foi crescente ao longo do tempo e que teve seu pico aí no mês de junho. Então, nós temos que continuar monitorando esses dados para saber se, eventualmente, a abertura econômica vai afetar esses dados. Até agora não existe nenhuma evidência de que a abertura econômica tenha provocado maior quantidade de consultas gripais. Pode passar. Da mesma forma que aqui nós monitoramos a síndrome respiratória aguda grave, aqui no caso aqui, um gráfico de barras por semana epidemiológica. A gente vê também a mesma progressão, a gente vê o crescimento ao longo dos vários meses, né, abril, maio e junho. Vê também que a semana 26 foi uma semana de pico, ali o total, a quantidade máxima foi de 766 atendimentos, né, graves, que chegaram inclusive a hospitalizações, e que na semana seguinte houve uma pequena queda de 3%, na semana seguinte outra queda de 7%. Não apenas houve a quebra da tendência de subida, como já começou a cair a quantidade. Mas aqui é importante destacar que, apesar da queda, os valores absolutos continuam a ser relevantes. Então, é exatamente por isso que é bom chamar a atenção de que, apesar de a gente ter passado do pico, ou seja, ainda tem muito jogo pela frente, né? O jogo não acabou, nós estamos na segunda metade da partida, já passamos da primeira metade, agora temos que continuar a ter atenção no jogo, para que a gente possa continuar a ter um desempenho positivo, ou seja, fazer com que essa curva continue a cair, tanto em termos de quantidade de consultas gripais, quanto em termos de síndrome respiratória aguda grave, quanto de pessoas contaminadas, quanto também em termos de óbitos. Pode continuar a passar. Aqui nós temos a quantidade de UTI, né, pessoas que se utilizam de leite de UTI. A gente percebe, né, que o azul é a quantidade de leitos utilizados, o percentual de leitos é a quantidade, né, a quantidade absoluta, né? Leitos de UTI e Covid ocupado. Então, há o crescimento ao longo do tempo e você nota uma certa estabilidade, né, quantitativa nas últimas 2 semanas. Ou seja, não começou a cair ainda, mas existe uma certa estabilidade. E o que nos dá tranquilidade, quer dizer, a grande carta de segurança de todo esse processo é que nós temos lá o João Claudino, né? Já tem 26 leitos. Esse leito, na semana passada, foi colocado à disposição, não está incluído aqui ainda não. Então, se colocando já, o percentual vão cair para perto de 70%, que é a meta que nós buscamos. O que aconteceu no João Claudino? Só explicando rapidamente. Semana passada, colocamos 24 leitos à disposição, está tudo ok e tal. Começou a funcionar, no sábado de manhã teve uma pane no ar-condicionado. Então, teve o técnico de fora e tal. Na verdade, um tal de campanha e as tecnologias não são tecnologias normais. Então, basicamente, foi refeito todo o problema, refeito todo o sistema, foi enfrentado o problema e nessa manhã já está recomeçando a ocupar esses 24 leitos de João Claudino. E na sequência, né, nós temos lá os outros 36 leitos à disposição. Então, a nossa grande segurança para todo esse processo é aquele hospital de campanha. Então, essa é a importância vital, fundamental dele. E a gente também está esperando também que o Estado possa completar a quantidade de leitos de UTI lá do Natan Portela, assim como também lá do hospital do HPM. Também quantidades são menores, mas também elas ajudam de alguma forma nessa estratégia da segurança. Por quê? Porque nós temos que estar preparados para qualquer eventualidade, não apenas de Teresina, de ter algum problema agora nessa reabertura, por isso que essa abertura tem que ser bem lenta, bem gradual, sem excesso, sem arroubos, mas eventualmente nós podemos ter o pico que vem do interior. Não sei se alguém assistiu ao Jornal da Globo, Jornal Nacional, está mostrando lá que no Nordeste, um estado que está com crescimento de casos é o Piauí. E já não é mais por conta de Teresina. Na verdade, nós começamos a ter agora um crescimento do interior do estado. Aqui mesmo em Teresina, mas na frente pode não sei se os dados estão à disposição aqui, mas a quantidade de óbitos em Teresina, de pessoas que não são residentes de Teresina, tem crescido nas últimas 2 semanas. Isso bate também com o modelo lá do professor Jefferson Leite, que agora está com muito mais credibilidade, depois de ter feito esse modelo tão efetivo, o modelo dele mostra que o pico do Piauí vai ser agora no final, em termos de circulação do vírus, vai ser agora no final de julho. E, portanto, o pico de morte do Piauí de óbitos vai ser no início de agosto. Então, olha aqui é a curva do professor Jefferson Leite,
com 35% de isolamento social. O pico do Piauí é em torno de 400 mil pessoas infectadas no dia 21 de julho. Hoje são 16 ou são 15 hoje? Hoje são 16. Daqui a 5 dias vai ser o pico do Piauí. E o pico de óbitos do Piauí vai ser de 21 mais 19. Dá 30, mas dá em torno do dia 10 de agosto. Ou seja, nós temos que estar preparados também, não só os hospitais do interior, que geralmente tem uma baixa capacidade de resolução, mas também a nossa rede para atender essa eventual demanda que vem crescendo do interior do estado. Pode passar, doutor Câncio. Bem, então, continuando com os dados, então nós temos aí, depois do síndrome respiratória aguda grave, das consultas, a UTI. Aqui nós temos as UTIs comuns. Então, é um fenômeno que está acontecendo, isso precisa ser colocado. Está começando a aumentar a utilização das UTIs que não são Covid. Especialmente com a reabertura, aumentou muito, né, em Teresina, no interior, a quantidade de acidentes de carro. Então, nós já passamos a ter, por exemplo, lá no HUT, muita dificuldade no atendimento dessas urgências. Mesmo porque a retaguarda do HUT é o próprio HUT, mas é também o HGV. E grande parte do HUT e do HGV estão sendo utilizados para o Covid. Então, essa é uma questão que tem que ficar clara. Quer dizer, esse aumento aí da utilização das UTIs não Covid, na verdade, é a decorrência da retomada das atividades econômicas, da vida social mais agitada, e que gera acidentes, enfim. Isso tem começado a sobrecarregar os hospitais que são de urgência, né? O HUT já está tendo dificuldade, fazia muito tempo, né, que o HUT não tinha dificuldade, está tendo hoje, por exemplo, em dar assistência a acidentados de trânsito. E a razão é essa daí. Pode passar. Leito de enfermaria, a boa notícia é que nós estamos em torno de 70%. Aqui então houve um crescimento muito grande, especialmente no setor público, na quadrilha de enfermaria. Amanhã eu devo estar o Hospital Monte Castelo foi convertido todo para UTI, né? Lá são 50 leitos, são 7 leitos de UTI, 43 de enfermaria. E amanhã que é o nosso hospital que dá orgulho de ver, muito bom trabalho que tem sido feito lá pelo pessoal do Monte Castelo, liderado lá pela diretora Fátima, está de parabéns todos aqueles que fazem o Hospital Monte Castelo. E amanhã eu vou fazer uma visita lá ao Hospital Padre Pedro Balsa, também está de parabéns lá a diretora Gina, o trabalho que tem sido feito. Estou muito elogiado por todos aqueles que passam por lá. Então vou fazer uma visita lá para ver como é que está o funcionamento lá. Dos 80 leitos que são lá do Padre Pedro Balsa, nós já estamos quase 65 ocupados. É importante deixar uma margem de segurança para qualquer eventualidade. E a gente também está torcendo, né, que o Estado consiga agilizar a questão do oxigênio lá no Verdão, para que nós possamos ter também o reforço, né, dessa quantidade de leitos lá no Verdão. Acho que até agora o Verdão está ocupando só 30 leitos, então tem o potencial para chegar até 103. Pode passar. Aqui a gente mostra a questão do crescimento de leitos de TI do setor público, né? Então, o setor público, no frigir dos ovos, quem ficou com a responsabilidade de aumentar a quantidade de leitos de UTI foi o setor público. Então, você vê claramente a curva de ascensão do setor público. Pode passar o outro para ver como é que foi o setor privado? O setor privado assim, cresceu no comecinho, depois chegou, estagnou, ficou num determinado patamar. Entendeu? O que é razoável, né? O poder público, nesse momento de crise, né, tem um papel estratégico. Pode passar. Aqui a gente tinha falado já antes, né, que aqui é um conceito de UTI mais restrito, que exclui os leitos pediátricos, neonatais, obstétricos e os leitos de reserva que cada hospital mantém. Então, você pode perceber que houve um crescimento muito grande ao longo do tempo, a gente está uma estabilidade em torno de 2, 3 semanas, certo? Mas a taxa de utilização está muito elevada, está de 80%. Então, para garantir os 70%, aí a importância estratégica do João Claudino. Então, esse hospital é uma coisa que, para deixar claro, é a grande segurança para todo esse processo de aquecimento, reaquecimento lento gradual da atividade econômica e também para, eventualmente, receber, né, pacientes do interior nesse final de julho e início de agosto. Pode passar. Mostrando
também a ascensão do poder público, né, e como o poder público está sendo mais utilizado. E também está sendo mais utilizado nesse momento, né, a taxa de ocupação do poder público maior do que o setor privado. Pode passar. Bem, aqui nós temos uma evolução dos casos que foram testados na cidade de Teresina. Então, lá no começo, a gente nota a quantidade muito pequena, né, aumenta a quantidade de teste, vai subindo, subindo. Essa linha vermelha é uma média móvel de 7 dias. O que é a média móvel? No dia de hoje, eu pego o dia de hoje, mais 6 dias para trás e faço a média aritmética. Então, aí vou vendo essa evolução. Basicamente, para evitar, quando você vê um gráfico com dados diários, você tem muito sobe e desce, né? Muito elevador, sobe e desce, o quadro fica muito nervoso e, por vezes, você não consegue ver a tendência que está por detrás dos dados. Então, essa média móvel é muito utilizada justamente para sintetizar essas tendências, né? Então, você pode ver essa linha vermelha, dá justamente a média móvel, você nota assim, ele vai subindo, subindo, chega um patamar, um pico ali, que data é aquele pico ali? 30 de... Não, o pico é da média móvel ali. É, dia 6 de julho. 6 de julho. 7 de julho. Então, aí é por data do resultado. Então, se a data do resultado é dia 7, a pessoa foi contaminada algum dia atrás. Então, ou início de julho ou final de junho. Que é algo próximo do que a gente está falando com o pico lá, que a gente falou em relação à doença. O que mais? Aí desce, aí você nota que vai descendo ali. A partir daí você começa o decréscimo. Note que o decréscimo ele não é tão rápido, né, quanto a subida. Isso aparentemente é uma característica, né, dessas curvas. Né? Você estava vendo a curva epidemiológica lá da cidade de Nova York, essa é a mesma característica. Ela cresce muito rápido, depois na hora de cair, ela vai caindo assim, com muita parcimônia. Então, o nosso papel, daí esse reforço das políticas de isolamento. Né? Se o isolamento funcionar direito, bem, a gente o quê? Consegue reduzir, sair desses valores altos, absolutos altos, de forma mais rápida. Né? Ou seja, qual a estratégia de julho? Quer dizer, reforçar o isolamento, para cair mais rápido, e retomar a economia de forma bem lenta, gradual, quer dizer, que é para distensionar gradualmente. Não, eu chamo a atenção também que é importante trabalhar com 7 dias, porque, por vezes, né, existem alguns planos de operação do LACEN, e isso termina viesando, né, os dados. Né? Por exemplo, quando você tem aquele pico aí de 626, com certeza o LACEN passou 3 a 4 dias com alguma dificuldade operacional, falta de reagente, algo do tipo, e quando soltou muita coisa junto. Entendeu? Pode passar. Aqui é o acumulado, né? Pode passar, acumulado de casos. Aqui a gente tem óbitos de residentes por data. É a média móvel dos últimos 7 dias. Então, você vê o crescimento grande nos meses aí de maio, junho. Chega o pico. Aquele pico ali estimado fica em torno do dia 26, né? 27? 20... Dia 30, né? Por esse gráfico, o pico de óbitos fica no dia 30. Aí fica um pouco divergente lá do modelo do jovem. Mas dá para ver claramente que é um pico, né? Que na semana seguinte essa média móvel vai caindo, e é essa média que a gente tem nesse início dessa semana. Geralmente, para saber se está caindo mesmo, a gente compara com o valor de 14 dias antes. Né? Então é fácil comparar e ver que, de fato, hoje está havendo uma queda. Né? Pode passar. Aqui, mais um dado sobre óbitos, outra forma de apresentação dos mesmos dados, aliás, é a quantidade de óbitos por semana epidemiológica. A gente vai vendo assim a quantidade, o crescimento a partir do dia 20, da semana 21, cresce de 17,42, foi um grande salto. Aí depois vai crescendo quase que linearmente, cresceu 8, depois 10, depois 13, depois cresce mais 13. Aí quando chega na semana 26, a semana 26 parece que foi crítica em relação a essa doença, né? Parece que de fato foi o pico dela, da semana 26. Semana 26 começa quando? Termina quando? É a última semana de junho. Então, o que acontece? Na semana 27 já tem uma queda de 3%, ou seja,
reverteu a tendência de subida, e caiu um pouco, e na semana seguinte caiu um pouco mais, caiu de 83 para 73. Mas note o seguinte, note que apesar dessa queda, o número absoluto ainda é muito elevado, certo? E essa semana nós já temos 47, até ontem já tínhamos 47, ou seja, aparentemente a maioria dos óbitos acontece no início da semana, não está claro ainda o que causa isso, mas no restante da semana, aí quinta, sexta e sábado, a quantidade é menor. Não está claro ainda o porquê disso, mas enfim. Mas a gente espera que nessa semana a quantidade de óbitos, por essa tendência, que a quantidade de óbitos seja menor do que na semana passada. Aqui nós temos a curva, né, a curva de óbitos residentes. Tem óbitos de não residentes? Não. Não, né? Vamos lá em óbitos não residentes, só para mostrar o que está acontecendo essa... não tem não? Tá. Deixa eu pôr outra oportunidade. Então pode passar para o outro. Basicamente isso. Então a questão do isolamento. O isolamento é interessante. Nós temos duas tendências distintas. O pessoal da da Telecom, ela tem demonstrado uma leve queda, né? Uma leve queda. A Telecom, ela pega a movimentação via todos os celulares por mudança de base, por mudança de torre. Então, ela pega uma leve queda. Ou seja, como ela pega todos os telefones, celulares, ela deve estar pegando telefones que elas estavam parados e começaram a se mexer na cidade. Agora, a startup in loco, ela é interessante. Ela, na última semana, aliás, nas duas últimas semanas, que coincide justamente, né, com o isolamento, ela pega um crescimento no isolamento social. Interessante. E ela apesar do percentual de isolamento que ela pega menor do que a da Telecom, ela pega 217 mil celulares pelo GPS. Geralmente, eu acho que é um pessoal que é provavelmente mais ativo, né, que circula mais. E ela detectou justamente que está existindo um isolamento social maior. Não apenas nos fins de semana, que os últimos 3 fins de semana foi desse nosso lockdown aparente, né? Mas também, olha, ontem, por exemplo, ontem foi 44% de isolamento em Teresina. Teresina, eu estava dando uma olhada, até entre as capitais, está disputando com as capitais do Sul, né? A taxa de isolamento elevada. O que de certa forma, está mostrando que existe também ainda uma forte preocupação com o isolamento da cidade. Quer dizer, as pessoas não abandonaram de vez o isolamento, né? Existe uma abertura, uma retomada de vários setores. A gente fez um freio, que foi justamente em relação ao que está acontecendo no centro, mas junto com isso também está existindo um isolamento maior, que é uma forma da gente buscar fazer com que a queda desses indicadores e evitar e fazer com que a doença caia mais rápido. Então, o indicativo que a gente compara... Tem um outro indicativo interessante, a gente não apresentou ainda para você, acho que o próximo vai poder até apresentar. A S-Trans, através daqueles vários pardais, ela faz a contagem dos carros que circulam em Teresina. Então, a gente pode demonstrar também que houve também uma maior circulação de carros na cidade nas últimas semanas. Mas, enfim, na próxima semana a gente pode mostrar isso de forma mais tranquila. Então, a moral da história, nós estamos nesse processo, né, de um lado, nós estamos tendo a queda da doença na cidade, com aumento do isolamento, aumento parcial, claro, mas, de outro lado, já começa a retomada da atividade econômica, que precisa ser lenta, gradual, para que a gente não tenha nenhum tipo de rebote. Quando a gente olha a experiência das outras capitais nordestinas que já passaram pelo pico, não existiu ainda nenhum grande repique, né? Nenhuma das capitais, nem Maceió, nem Recife, nem Fortaleza, nem São Luís, nenhuma delas passou por nenhum grande repique, o que nos deixa otimista que, eventualmente, a gente já deve ter passado pelo pior, que é o que a gente deseja. Agora, nós temos ainda preocupação em relação ao que eventualmente pode acontecer com o estado do Piauí. E que sempre a gente está sempre buscando se comparar com as outras cidades, né? Que é uma coisa
para demonstrar de alguma forma a nossa eficiência relativa. O que a gente pode perceber, aquele gráfico que a gente já partilhou com vocês anteriormente, é o gráfico que coloca o de óbitos por milhão e o gráfico que coloca também na faixa, no eixo horizontal, a quantidade de tempo a partir do quinto óbito. Então, note que a cidade que é representada pela linha preta lá em cima é Fortaleza. Até agora ela tem a maior quantidade de óbitos por habitante e ela já está, quer dizer, já passou do seu pico, né? E ela já está mais do que no segundo tempo, já está bem avançado no segundo tempo desse jogo. Depois tem a cidade de Recife, que também já passou do pico, também já passou do pior. Existe alguma dúvida ainda acerca de Recife, porque o inverno de Recife ainda está terminando ainda, entendeu? Então não se sabe ainda se vai haver algum processo ainda complicado em Recife. Maceió é uma cidade que também já passou pelo pico, né? Maceió, curiosamente não, por ser muito próximo de Recife, a curva epidemiológica de Maceió é muito próxima de Recife, também já passou pelo pico. E também o pico de Fortaleza, Recife, Maceió e São Luís, que São Luís é embaixo, azul escuro, foram todos em torno de 60 dias após o primeiro óbito. Certo? Então, são cidades que foram atacadas mais brutalmente de início e que as coisas se descontrolaram mais rapidamente, mas chegaram mais cedo ao pico. Mas note que tanto Fortaleza quanto Recife e Maceió têm os piores índices, né, de óbitos por habitante. Isso não é à toa, né? Foram atacadas mais rapidamente. Agora, algumas cidades, como Natal e Aracaju, elas estão entrando no pico recentemente, estão saindo agora da mesma forma em Teresina. Mas note que a quantidade de óbitos por habitante é muito elevada, tanto em Aracaju quanto em Natal. Ou seja, provavelmente aconteceu algo para explicar isso aí. Não tem muito dado sobre isso. Mas, enfim, houve um crescimento muito grande, né, da quantidade de óbitos por habitante de Aracaju e Natal. São Luís é um caso interessante, porque São Luís, no início desse processo, ela estava pior do que Fortaleza, do que Recife, do que Maceió. Mas houve, é difícil saber, né? Mas os dados, quer dizer, o lockdown aconteceu tanto em Fortaleza, quanto em Recife, e quanto em São Luís. Mas em São Luís, é uma coisa interessante, aconteceu exatamente no pico. Não sei se foi uma coisa pensada pelas autoridades sanitárias da cidade, ou do estado, ou se foi uma coincidência. Eu só sei que após o lockdown, o desempenho de São Luís melhorou significativamente. Tanto é que ela deixou de ser a pior e agora está bem melhor do que Fortaleza, em termos de óbitos por habitante, melhor do que Recife, melhor do que Aracaju, melhor do que Maceió e Natal. Então, coisa interessante. São Luís conseguiu uma reversão, eu acho que eventualmente foi não apenas a existência do lockdown de 13 dias para valer, como principalmente o momento que foi feito o lockdown. Só para lembrar, no mês de junho, eu pessoalmente defendi um lockdown de 14 dias na cidade de Teresina, mas infelizmente nós não tínhamos a força institucional, não tivemos o apoio das instituições para fazer isso em Teresina. Eu acho que a gente teria abreviado, né, a queda desse pico. Mas, enfim passou, está passado, apenas para registro. A cidade de João Pessoa vem em cinza, olha, e é a única capital que ainda não passou por pico, entendeu? Então, eventualmente, a situação de João Pessoa ainda vai se deteriorar. A gente não deseja, mas essa é a previsão que os dados nos permitem tirar. E Teresina, que estava sempre embolada lá embaixo com Salvador, depois de chegar ao pico, né, quer dizer, Teresina se distanciou bem de Salvador. Então, nós continuamos, apesar de todo esse sofrimento que nós tivemos no mês de junho, continuamos a ter com essa quantidade de óbitos na nossa cidade, a gente continua ainda a ter com o segundo melhor desempenho. E Salvador, que é a cidade de verde, que chama atenção, né? Salvador chama atenção porque é uma cidade grande, merece ser estudado o caso de Salvador. Quer dizer, muito curioso saber o que aconteceu lá em Salvador. E com a Bahia como um todo, né? Os dois, em termos de estado nordestino, os dois melhores estados são Bahia e Piauí, e as duas melhores capitais são Salvador e Teresina. Então, do ponto de vista relativo, a gente está tendo um bom desempenho, mesmo comparado com as outras cidades, né, que tiveram pico aí com 90 dias após o primeiro óbito, né? E a gente também está bem também em relação às cidades que tiveram pico também mais rápido, né, que foram as cidades aí de Fortaleza, Recife, Maceió e São Luís.
Pronto, eu sei que tem alguma coisa, não, né? Pronto, eram essas informações, esses dados. Então, basicamente, reforçar aquela ideia, né, de que lá no começo a gente tinha muita pouca informação, e de lá para cá a gente tem buscado coletar boas informações sobre a nossa cidade, sobre a evolução do vírus, aí, das suas consequências, né, das infecções, das consultas, das interações. E isso tem nos permitido, né, ter uma postura melhor embasada, né, para as nossas ações. Né? Fizemos muitas ações, vamos continuar nesse momento, né, de reabertura, né, nós estamos ainda na primeira fase. A primeira fase se iniciou na sua primeira etapa com a construção civil, com a indústria de transformação e com as lojas de material de construção trabalhando em delivery e takeaway. No dia 6 de julho, a segunda etapa da primeira fase era para o dia 13, nós congelamos e jogamos essa etapa para o dia 20, vai ser na próxima segunda-feira. Aí inclui, basicamente, o comércio de veículos, assim como o comércio de autopeças, comércio de veículos com várias regras ainda, com várias restrições ainda, com poucos dias, poucas horas e metade da força de trabalho. E o pessoal de autopeças, né, de peças de veículos, trabalhar, vai iniciar também com delivery, com takeaway. Então é importante dizer isso a partir da próxima segunda-feira. A segunda fase, já publicou as outras fases, segunda, terceira e quarta. A segunda fase se inicia no dia 27 de julho. 27 de julho, na sua primeira etapa. E sua segunda etapa lá para o dia 3 de agosto. Obviamente que a confirmação dessas fases seguintes vai depender da evolução do quadro. Então, vamos continuar monitorando a quantidade de consultas, a quantidade de internações, monitorando a quantidade de testes que são feitos na cidade, monitorando a ocupação dos hospitais, enfim, aquela imagem que eu trouxe para a cidade e que a gente precisa reforçar. Nós estamos descendo uma ladeira, a ladeira bastante íngreme, como se nós estivéssemos descendo lá a Serra do Ibiapá, indo para Fortaleza. Então, ou vindo de lá para cá, né? Mas eu me lembro, na minha memória, as descidas daqui para lá são piores do que do Ceará para o Piauí. Mas, enfim, quando a gente está descendo, a gente fica até com medo de apertar no acelerador, mas tem que apertar, senão o carro não anda. Então, a gente aperta no acelerador, mas o pé esquerdo está topado já na embreagem. Está topado e qualquer coisinha, você já tira o pé direito do acelerador e bota no freio. E aquela mão que está na direção, está no guidão, qualquer coisa, pula e puxa o freio de mão. Então, esse momento que a gente está vivendo. Então, a gente entende que os meses de julho e agosto vão ser meses de transição, onde a doença vai ceder ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, a gente vai retomar gradualmente a atividade econômica. A gente espera que no mês de setembro, que o PR-Obro provavelmente, né, a circulação desse vírus está muito voltada, né, está muito parecida com a circulação dos outros vírus, né? Então, provavelmente as condições desse vírus no PR-Obro não vão ser muito favoráveis para ele. Então, a gente já entende que o mês de setembro, eventualmente, vai ser um mês mais tranquilo em termos de circulação do vírus e vai ser um mês de retomada, né, vai ser, talvez, eu torço para que a gente esteja em plena capacidade econômica no mês de setembro. E eu estou muito otimista, ao contrário do que muitos falam, em relação à questão econômica. Por quê? Por um motivo muito simples, né? Essa crise, ela tem um protocolo de reação, tanto das autoridades sanitárias centrais, que deveria ter sido seguido, mas tem um protocolo de reação também de todas as atividades, de todas as autoridades econômicas. E no protocolo de atividades econômicas, muitas coisas foram feitas, não com tanta intensidade, nem com tanta agilidade, mas tem algumas coisas que foram feitas que têm repercussões positivas para a economia do Nordeste, especialmente do Piauí. Então, dois fatores aqui eu queria partilhar com vocês. Primeiro, o auxílio emergencial, ele injeta para cada etapa 1,2 bilhões de reais, ou 1,2 bilhão de reais, na economia do Piauí. Então, 5 prestações, 5 etapas do auxílio emergencial correspondem a 6 bilhões de reais. Se a gente olhar para trás, grosso modo, o PIB do Piauí é de 4 bilhões e meio, 45 bilhões. Ou seja, você está trabalhando aí com 15% do PIB do Piauí. Se você pegar
o efeito multiplicador desses 15%, quer dizer, quando entra R$ 1 na economia, esse real circula e gera adicionalmente, sei lá, 50% a mais 50 centavos de riqueza dentro do Estado. Então, o PIB do Piauí, então, eventualmente a gente pode estar trabalhando aí com algo em torno aí de mais de 20% de crescimento do PIB causado, né, causado pela... Hã? Não, acho que eu fiz uma conta errada, depois eu checo para vocês. Na verdade, é injetado no Piauí 6 bilhões de reais, tá certo? 6 bilhões de reais. O PIB do Piauí é 45. Quanto é que é esse descanso? 6 dividido por 45? Com 56 anos eu já não faço mais conta de cabeça como eu fazia. 13%, tá certo. É por isso que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, que a injeção de dinheiro do auxílio emergencial é 6 bilhões de reais. O PIB do Piauí é 45 bilhões de reais. Então, isso corresponde a 13,33%. O auxílio emergencial corresponde a 13,33% do PIB do Piauí e não 15%, como eu falei. Então, eu errei na conta, na cabeça, entendeu? Agora, se você botar 50% em cima desse 13%, aí você chega em torno dos 20%. Ou seja, grosso modo, essa injeção de recursos, ela vai fazer com que o PIB do Piauí cresça algo em torno de 20%. E tem outro detalhe também interessante. A política do governo federal, ela não compensou plenamente os estados, nem compensou plenamente os municípios médios e grandes, mas compensou mais do que plenamente os municípios pequenos, especialmente os que de 0,6. Então, foi preservado o FPM e eventualmente está sendo aprovado uma nova continuidade, uma nova complementação do FPM até o final do ano, está sendo votado agora. Então, e além disso, os municípios pequenos então, tiveram muito recurso também para a saúde. Muitos recursos dados para os municípios foram baseados no tamanho de população. Então, isso beneficiou muito os municípios do interior. Então, e além disso, o município, durante essa crise, reduziram sua despesa, por exemplo, diminuiu a merenda escolar, diminuiu o transporte escolar, diminuiu isso e aquilo. Moral da história, eu acredito que se você der uma olhada no final do ano, de dezembro, e comparar o desempenho financeiro dos municípios pequenos e médios do interior do estado do Nordeste, e do Piauí não vai ser exceção, provavelmente as finanças públicas deles, de 2020, vai estar melhor do que 2019. Isso não vai acontecer com Teresina no município médio e grande, não. Mas em relação aos municípios pequenos, com certeza isso vai acontecer. A moral da história, então esses municípios vão ter mais recursos para fazer essa economia deles girar. Os municípios as prefeituras vão gastar muito mais, especialmente com o ano de eleição, né, que existe uma tendência da histórica de gastar. Então os prefeitos os prefeitos do interior vão ter mais dinheiro e vão gastar mais, e isso vai aquecer mais ainda a economia. Então esses dois fatores, o auxílio emergencial e esse tratamento diferenciado que as prefeituras pequenas tiveram, vão injetar muito dinheiro na economia do Piauí. E, eventualmente, esse efeito positivo, ele pode até, não estou dizendo que vai, mas tem que ser checado mais na frente, ele pode até contrabalançar o efeito recessivo que essa pandemia teve sobre a economia do Piauí. Então, esse é um dado para ser checado mais na frente. Isso aí, na realidade, é uma tese do professor chamado Gustavo Maia Gomes. Ele escreveu um livro na década de 90 chamado Novas Secas em Velhos Sertões, Novas Secas em Velhos Sertões. Foi na década de 90. E ele levantava alguns dados empíricos que eram interessantes. Naquela época, quando você tinha aquelas intervenções tipo frente de trabalho, construção de açudes, DENOX, SUDEM, foi encontrada algumas evidências empíricas de que, nos anos de seca, aquelas regiões que sofriam com a seca, elas tinham um crescimento econômico maior do que os anos que não tinham seca. Por quê? Porque a ajuda monetária que chegava de fora, por vezes, na maioria das vezes, era maior do que a própria produção, que é a produção de subsistência, a agricultura de subsistência, a pecuária de subsistência, que era perdida, ou seja, a chegada da ajuda, por vezes, suplantava a perca econômica que existia naquele, especialmente no setor monetário, no setor mais mercantilizado. Então, eventualmente, isso poderá acontecer no estado do Piauí como um todo, é uma hipótese,
mas com certeza poderá acontecer bem em algumas regiões do estado do Piauí. Então, isso a gente já tem algumas informações. Isso em algumas regiões do Nordeste como um todo. Por exemplo, alguns estados que já abriram mais rápido, já passaram por pico, já foi o Maranhão. O Maranhão já está mais aberto que o Piauí. Por quê? Porque o pico lá foi mais cedo, um mês mais cedo. Então, está mais aberto. Então, tem muita gente, muitos amigos nossos do interior do Maranhão que dizem, olha, o país está impressionante com a economia que está bombando. Loja de material de construção, supermercado, entendeu? Crediário, todo mundo com crediário em dia e tal. O que acontece? A injeção de dinheiro via esses dois fluxos, né, tem sido substancial e isso influencia o desempenho econômico agregado até o final. Então isso é um dado positivo, né, que nos permite sair desse pessimismo em relação à questão econômica. Perguntas e respostas? Ninguém quer perguntar nada? A primeira pergunta, prefeita, é da Maria Romero. Ela pergunta, diante dos dados, a segunda etapa do retorno do comércio continua mantida para a próxima segunda-feira, dia 20? Sim, continua mantida. Os dados, ainda, quer dizer, o mais importante aí, quer dizer, é que a quantidade de pessoas infectadas ativas, que é o IgM, continua constante. Então, está em torno ainda de uma determinada tendência. Ele não mostrou uma tendência ascendente, certo? Então, e além disso, né, o dado que é preocupante, que aumenta com casos positivados, ele tem que ser checado tem que olhar essa próxima pesquisa para checar se ele se confirma, entendeu? Então, essa próxima pesquisa que eu acho que vai dirimir essa dúvida, né? Acho que é uma coisa que tem que ser checada nessa próxima pesquisa, porque os outros dados, na realidade, não estão apontando nesse sentido. Então, olha, por exemplo, a quantidade de consultas gripais. As pessoas, quando pegam um vírus, rapidamente elas vão onde? No começo, as pessoas tinham muito medo de ir nas UBS. Agora não, já perderam medo. Então, pelo contrário, tem muita gente que está indo na UBS sem nenhum sintoma, que é para fazer o teste. Aliás, teve uma melhoria muito grande dos testes da Fundação Municipal de Saúde. Na semana passada, nós estamos agora usando 2 testes na nossa unidade de base de saúde. Anteriormente, utilizávamos só o primeiro teste, que era de anticorpo, esse mesmo que a gente utiliza nas pesquisas. Então, isso só podia ser aplicado a partir do 8º dia do sintoma. Tá certo? E ele detectava o anticorpo, o IgM e o IgG. Agora nós passamos a utilizar também um outro teste, que é chamado teste de antígeno, que é uma espécie de substituto, imperfeito, é claro, do RT-PCR, que é feito pelo LACEN. E ele busca detectar a existência do vírus. E ele tem que ser aplicado aí a partir do 2º, 3º dia da existência do sintoma até o 5º, 6º, 8º dia. Ou seja, ele, do ponto de vista de diagnóstico, né, ele é muito mais ágil do que o outro, né? Diagnóstico, ele faz a coisa funcionar. Então, nós passamos a adotar na semana passada, e nessa semana também, todas as nossas UBS gripais estão adotando. Então, é um teste que tem melhorado muito a nossa capacidade. Então, mas quando a gente dá uma olhada na quantidade de pessoas que têm ocorrido, não só para a rede pública, para a rede privada, foi decrescente, entendeu? Então, ainda, quer dizer, a gente não tem evidência ainda de que, a gente não tem evidência. Se a gente tem a pesquisa apontando no caminho e tem o dado da realidade apontando no outro, a gente não pode descartar o dado da realidade ainda. Então, tem que ser outra pesquisa e tem que, ao mesmo tempo, verificar a evolução do dado da realidade. Entendeu? O dado da realidade é de que nós estamos numa curva decrescente, né, e essa queda ainda não foi atrapalhada, né, pela reabertura econômica, né? E a pesquisa, a gente vai dirimir a dúvida dela com essa nova pesquisa na segunda. Então, a segunda etapa, né, ela está mantida. E é só, a primeira fase é a fase mais light, né, de toda a retomada econômica. Por que é a fase mais light? Porque pega setores que apesar de terem forte contribuição econômica, como construção civil, emprega muita gente, mas elas não concentram muito em termos de pessoas, não estão em ambientes abertos. E os setores que são mais agitados, né, que tem mais gente, são os setores que só podem funcionar em regime delivery ou takeaway, né, como é o caso de loja de material de construção. A segunda etapa, ela inclui também o mesmo espírito, né, que é a concessionária de carro. Então, geralmente, as concessionárias são ambientes altos, abertos, não tem muita aglomeração. Já as lojas de autopeças têm, é por isso que elas vão poder funcionar
legalmente, a partir de segunda-feira, mas só em regime de delivery, né, ou takeaway. E a gente sabe, né, que, falando claramente, tem muita loja de autopeça que está funcionando clandestinamente, né? A nossa Guarda Municipal, apesar de ter se esforçado muito, né, mais de 3 mil estabelecimentos foram fiscalizados nesse período, mas a gente sabe que, eventualmente, tem muita gente que já começa a desrespeitar o decreto. Então, eu acredito que essa primeira fase, né, é a fase de menor risco. Mas, enfim, vamos continuar a observar os dados, né, quando tiver dados consistentes, concretos, que mostrarem que a atividade econômica está provocando algum problema, a gente vai congelar e, eventualmente, pode até retroceder. Mas, até agora, a gente não tem nenhuma evidência empírica disso. A gente só tem uma suspeita a partir da pesquisa e a gente tem que checar essa pesquisa nesse próximo fim de semana. A pergunta seguinte é do Franci. Ele pergunta, caso se confirme a expansão do contágio devido à reabertura, a prefeitura pode retroceder no plano de retomada? Pode Você sim. já respondeu. Pode sim. O Nathaniel pergunta, com a reabertura anunciada pelo senhor para o dia 27, shoppings em agosto, vai ser criado algum protocolo para atendimento, por exemplo, limite de pessoas circulando nas lojas, sanitização diária? Isso. Olha, pessoal, tem 3 níveis de protocolo. Tem um protocolo que é geral, foi produzido pelo parceiro da Prefeitura de Teresina com o pessoal do Estado. O protocolo foi formalizado no decreto estadual, a Prefeitura segue esse decreto estadual. Cada setor tem um protocolo específico, a construção civil tem seu protocolo específico, as concessionárias de veículos têm seu protocolo específico, os shoppings vão ter seu protocolo específico. Aí esses protocolos têm a ver com o quê? Tem a ver com a utilização de equipamentos de proteção dos trabalhadores e dos clientes. Tem a ver com a limpeza, sanitização do ambiente de trabalho. Tem a ver com a comunicação dentro desse ambiente. Tem a ver com a quantidade de trabalhadores que podem ser utilizados em determinada fase. Então, em todos os setores que a gente está falando, só pode ser utilizado 50% da força de trabalho que existia antes, lá em março. Tem a ver com a quantidade de dias que pode ficar aberto durante a semana. Essa fase só pode ficar no máximo, a construção civil está aberta só 3 dias por semana. Tem a ver também com a quantidade de horas por dia. Nessa fase, no máximo 6 horas, para cada um dos setores. Então, existem protocolos, existem restrições nessa tomada. É exatamente por isso que a gente quer que essa tomada seja gradual, que seja segura, né? Daí a necessidade de observância desse protocolo. Daí esse chamamento, né, para que todos esses setores, todos esses estabelecimentos comerciais, todos esses empresários possam cumprir, né, as regras do jogo. A vigilância sanitária, a Guarda Municipal vão estar fiscalizando, mas é fundamental a adesão, né? Quer dizer, a gente não consegue, com a força, né, colocar todo um setor para funcionar dentro das regras. Então, é necessário boa vontade e também a fiscalização da população. O que aconteceu no centro foi basicamente isso, que a gente percebeu no primeiro dia, retomada lá no dia 6, retomada das atividades econômicas, a gente percebeu um fluxo de carro no centro de pessoas absolutamente fora do normal, mesmo porque os setores econômicos que estavam sendo abertos, eles não estavam dentro do centro. Então foi por isso que nós fechamos aquele quadrilátero, para coibir essas atividades clandestinas que estavam acontecendo no centro. E, ao mesmo tempo, esse fechamento desse quadrilátero, Maranhão, Vagador Freitas, Rio Caldas, Paissandu, ele, de alguma forma, prepara para a retomada em agosto, né, das atividades comerciais do centro. Ou seja, como as nossas calçadas no centro são muito estreitas, elas vão levar a muita aglomeração. E, ao mesmo tempo, as filas para entrar nos estabelecimentos elas vão ser formadas. Então, as filas, mais calçadas estreitas, mais circulação das pessoas, vai gerar muito contato, muita aglomeração. Então, a abertura, o fechamento das ruas para os carros vai abrir o leito das ruas para os pedestres, para que eles possam circular de forma menos aglomerada. Então aquele quadrilátero tem essa dupla missão. Nesse momento de coibir o comércio clandestino que está havendo em várias áreas, quem andar no centro via a coisa acontecer de forma velada, e ao mesmo tempo preparar para um retorno sem muita aglomeração nas lojas do centro, nesse retorno aí em agosto. Nesse retorno que a gente quer lento, gradual, sem esse espírito de liberou geral, como infelizmente algumas pessoas tiveram na semana passada.
O Paulo Pincel comenta: o fechamento dos acessos ao Centro Comercial de Teresina, uma medida aparentemente simples e que não demandou a aplicação de novos recursos municipais, mostrou-se eficiente para reduzir a presença de pessoas naquela área. Não seria esse o caminho? O rodízio de veículos também pode ajudar no aumento do isolamento. A prefeitura pode adotar o rodízio, o lockdown, porque não está funcionando endurecer as medidas apenas no final de semana. Os números mostram isso. Confesso que não entendi direito. Eles está dizendo que a medida lá de fechamento do centro foi eficiente, poderia ser ampliado com o rodízio de carros e o lockdown. Pois é, mas veja só, a princípio a gente utilizou o rodízio, estudou o rodízio. O rodízio foi adotado em São Paulo, fracassou. O rodízio foi adotado em Recife e foi mais ou menos flexibilizado. Então, qual a dificuldade do rodízio no centro? A gente chegou até a anunciar um fim de semana desse aí, o rodízio no centro. É que ele complica um pouco, né, o funcionamento de alguns setores que são essenciais, como é o caso da saúde, né? Quando o rodízio natural é que ele fosse feito ali na Miguel Rosa, Maranhão e Joaquim Ribeiro. Só que nessa área geográfica você pega bem o setor da área de saúde. Então aí você teria, ao tentar inibir o comércio clandestino no centro, você estaria terminando prejudicando o funcionamento dos hospitais, das clínicas, de São Marcos, da HGV. Então, tinha que ser uma coisa mais cirúrgica. E fazer o rodízio só num determinado quadrilátero do centro, acho que é muito trabalho para pouco resultado, entendeu? Então, a gente terminou, essa opção que foi adotada, na verdade, ela foi um substituto para o rodízio. Eu achei que foi mais eficiente, ela foi mais cirúrgica, mais objetiva, né? Aliás, quem me deu a ideia foi aqui, há 2 semanas atrás, alguém que se perguntou isso aí. E a pergunta ficou na minha cabeça, né? Foi 3 semanas atrás, alguém aqui me perguntou, por que não fecha o quadrilátero? Foi tão simples, a gente estava perdendo tempo nessa história de rodízio, não sei o que mais lá, e o rodízio requer toda uma confusão, quem que pode entrar, quem não pode entrar. Aí eu achei a coisa bem mais simples, foi algum jornalista que me perguntou, por que é uma troço tão simples, por que não é feito e tal. Então, eu achei uma coisa bem mais simples do que o rodízio. Então, eu acho que o que foi adotado é uma solução mais efetiva do que o rodízio, né? E eu acho que, eventualmente, né, tem que aprender lá em agosto, com retorno e tal. Eventualmente, quer dizer, existe um debate muito grande sobre urbanismo, né? E os centros das cidades precisam ficar cada vez mais dedicados, não para os carros, mas sim para as pessoas. Maior caminhabilidade. Inclusive, nós estamos fazendo, ajeitando algumas obras que começaram antes da crise e vão começar a ser retomadas agora em agosto. É melhorar as calçadas do centro, né, o leito das ruas. Vamos fazer um calçadão ali da Praça do Frei Pisa, né, e vai passar ali na Coelho Rodrigues, vai passar ali pelas lojas e vai chegar até no Maranhão, passando em frente à prefeitura. Então, é um dos desafios nossos, né, a gente fez alguns... O desafio nosso é transformar o centro numa cidade um lugar mais prazível para os transeuntes, né, para os pedestres, né. Então, essa retirada do carro, né, ela pode ser que tenha consequência de longo prazo, nesse sentido de melhorar a caminhabilidade, né, dos pedestres. Né, acho que é isso, né, muitos turistas, quando vão para outros países, impressionados, olha como a gente pode andar, assim, entendeu? Aqui também a gente tem que dar uma melhorada no centro em relação a isso, entendeu? Qualificar melhor o centro para os pedestres, né, e tirar aquela coisa feia, né, dos carros que tomam espaço valioso, né, e que na verdade, que não contribui muito, né, para o centro. Né? Então, acho que é um desafio de médio e longo prazo. A gente tem muito investimento, por exemplo, o centro tem um plano de cicloviário, vai ser implementado no centro. Esse ano seria o ano de maior investimento da história da prefeitura, a gente passaria 300 milhões de reais. Mas com essa crise vamos cair muito, né? E a prefeitura vai deixar para o próximo prefeito acho que quase mais de 700 milhões de reais para ser investido, né? O próximo prefeito vai investir muito, né? Graças às boas sementes que foram plantadas agora e graças também a essa paralisação das obras da prefeitura, vai ficar o próximo prefeito. Mas muita coisa legal que foi plantada e que vai ser inaugurada nos próximos anos. Sobre esse assunto ainda, prefeita, o jornalismo da Cidade Verde pergunta se o fechamento continua em agosto. Deve continuar em agosto, sim, justamente para
evitar aglomeração, né, nas calçadas, e também porque muitas das lojas vão ter limitação na capacidade de atendimento aos clientes, né? Então os clientes eventualmente têm que ficar fazendo, como hoje tem nos supermercados, nos bancos, na loja, fazer filas nas ruas. Então isso vai fazer com que as calçadas sejam ocupadas por filas. Então, eventualmente, a ocupação do leito da rua vai ser bom para evitar aglomeração, né, dos pedestres nas calçadas. O Fábio Lima pergunta, o setor esportivo deve ser um dos últimos a retomar, mas há previsão de que a Série D do Campeonato Brasileiro comece em setembro, quando o governo do estado estima liberar competições. É possível permitir treinos de clubes antes de setembro? Essa é uma boa pergunta. Nós publicamos as 4 fases. Ainda não. Vai ser publicada agora as 4 Ainda fases. vai, né? E dentro delas está lá as atividades esportivas. Eu aqui de cabeça não saberia te responder, né? Daqui a pouco a gente vai publicizar. Mas basicamente é isso, quer dizer, acho que setembro tem um princípio que é importante que a gente observe, que é o princípio que o Supremo defende. Defende não, estabeleceu. Quem determina as atividades, então, as atividades, é basicamente o Estado, o decreto estadual. Mas cabe às prefeituras fazer novas restrições. Mas não cabe às prefeituras fazer novas flexibilizações. Então, no caso, está acontecendo um caso interessante agora em relação à educação. No decreto estadual está previsto dia 22 de setembro. E, eventualmente, a gente acha que poderia ser feito um pouco antes, mas a gente não pode votar em 2 de setembro, a não ser que o Estado reduza esse prazo, entendeu? Acho que a educação, talvez primeira semana de setembro. Então, a gente vai ter que esperar um pouco o Estado. Da mesma forma, acontece em relação à atividade esportiva, né? A gente tem que respeitar do Estado, mas a gente não pode votar antes daquilo que o Estado está determinando. Agora, uma pergunta interessante que você faz, assim, se os certames vão começar em setembro, né, o que é que pode ser feito em agosto? Então, isso aí eu não saberia te responder agora, né, mas daqui a pouco o decreto vai sair e a gente tem que dar uma lida no decreto para saber o que ele considera. E vamos dar uma olhada lá, cabeça assim, muita coisa, mas provavelmente atividades em áreas ao ar livre, elas vão ser permitidas, sim, falha a memória, a partir do dia 3 de agosto, eu não sei, acho que é antes da fase 4, né? Mas é importante checar no decreto. Não chegou mais perguntas. Perfeito. Então, agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nessa série de relatórios, né, sobre a evolução da Covid-19 sobre a cidade de Teresina. Acredito que esse papel de vocês, ao passar essas boas informações para a cidade, é fundamental. Então, é justamente isso, né, que essas informações importantes, né, possam chegar até a grande parte da população, para que sirva de base, né, para boas decisões por parte da nossa população. E agradeço mais uma vez o papel de toda a nossa imprensa no meio de toda essa pandemia. Tá bom? Bom dia, um grande abraço.